Easy Best Top 10, canal de política são Auriverde Brasil, Blog da Cidadania, Brasil 247, Desmascarando, Gazeta do Povo, Jovem Pan Política, Meteoro Brasil, O Antagonista, Revista Fórum, Revista Oeste. Vote agora em app.premibest.com. Boa tarde, senhoras e senhores. Hoje é 18 de setembro de 2025. São 15 horas. Minha amiga, meu amigo, nós sabemos o que a Jovem Pan fez nos verões passados, sobretudo no verão de 2023. E o que a Jovem Pan fez está muito bem registrado em áudio, em vídeo, com provas cabais de sua participação consciente, voluntária e ilegal na tentativa de golpe, na trama golpista, na intentona golpista de 8 de janeiro de 2023 e ao longo do mandato de Jair Bolsonaro, quando essa emissora, detentora de concessões públicas, usou-as com a finalidade de prestar serviço ao governante de plantão ao troco de concessões públicas, de rádio, de televisão e de muito dinheiro em verba oficial, com a finalidade de defender os interesses desse governo, inclusive veiculando mentiras, veiculando notícias falsas e inclusive ajudando, minha amiga, meu amigo, ajudando o governo Bolsonaro a espalhar desinformação sobre a pandemia de Covid-19. Então agora o Ministério Público Federal impõe penas pesadíssimas à Jovem Pan, pede ao menos penas pesadíssimas para a Jovem Pan, como a cassação de 3 outorgas da Jovem Pan, obtidas ao longo do governo Bolsonaro, e também no sentido de pagar uma multa vultosa de 13 milhões de reais e de veicular 15 vezes por dia, durante 4 meses, o direito de resposta a ser produzido pelo Ministério Público Federal para informar a sociedade que essa emissora praticou atos incompatíveis com a concessão pública de que era detentora. Então, minha amiga, meu amigo, vamos assistir a uma reportagem de lavar a sua, até a minha alma por fazer essa reportagem, porque mostra que o Brasil está desincentivando todo tipo de ação golpista com a finalidade de subverter o Estado Democrático de Direito e de transformar um patrimônio que é de todos no patrimônio de alguns, ou seja, o ar por onde tramitam as ondas do espectro radioelétrico que levam a informação para os 4 cantos do país. Isso não pode continuar, aconteceu muito no passado, mas agora o Brasil está dando mais um passo no sentido de tornar legítimos e republicanos todos esses procedimentos daqueles que detêm poder, seja poder econômico, seja poder de informação e, como no caso da Jovem Pan, poder econômico e poder de divulgação. Vamos assistir a reportagem que eu preparei para você. Se você puder fazer uma doação via Pix, os códigos estão na tela, e qualquer valor, minha amiga, meu amigo, ajuda a gente para a gente poder fazer um canal melhor para você.
inseriu novamente, digamos, deixou muito claro esse posicionamento. Não é um pedido para anular as eleições, não é um pedido que inclui o primeiro turno, porque a própria equipe do PL não percebeu, não conseguiu constatar isso no primeiro turno. Houve um reforço de técnicos para o segundo turno e aí eles descobriram justamente esses problemas todos. Bom, diante disso tudo, vou trazer agora aqui. O Serrão está conosco. Serrão, seja bem-vindo. Também o Zé Maria está conosco também, Demetrios? Tá. Zé Maria Trindade também, tá? Todos na tela aqui. Começo contigo, Serrão. Está muito clara a posição do partido, foi reforçar o que disse ontem com mais detalhes. Claríssima. Saudações ao Alberto Piotto, saudações aos manés, né? Agora tem que falar dos manés. Foi muito claro, o pedido do PL é claríssimo, só entende quem não quiser não entender. Na prática, o que o PL deseja é que o Tribunal Superior Eleitoral, provocado por sua própria resolução que regulamenta a eleição, considere anulados os votos nas urnas, que são 59% das urnas, que não permitem a auditagem do tal log. O Ministério Público Federal afirmou nesta segunda-feira que a emissora Jovem Pan é indigna das concessões de rádio que detém, nas alegações finais de ação civil pública que pede o cancelamento das outorgas da empresa. O MPF solicita à Justiça Federal de São Paulo o cancelamento das 3 outorgas da rádio e o pagamento de indenização de 13,4 milhões de reais por danos morais coletivos, em razão de supostos abusos cometidos na cobertura jornalística ao longo de 2022, ano das últimas eleições presidenciais. O processo ocorre na 6ª Vara Civil Federal de São Paulo desde junho de 2023. De acordo com o procurador Yuri Correia da Luz, a emissora contribuiu de forma sistemática e multifacetada para a radicalização da esfera pública e mostrou-se indigna da aposta social que nela foi feita. O Ministério Público Federal identificou 4 eixos de ilegalidades, apontando que a Jovem Pan teria minado a confiança nos processos democráticos, incitando desobediência à lei e à justiça, incentivado a indisciplina das Forças Armadas e a subversão da ordem política e social. Segundo o Ministério Público, informações divulgadas pela emissora se alinharam a campanhas de desinformação, contribuindo para minar a confiança de parte da população nos processos cívicos brasileiros. Eu tenho aqui comigo uma magistral interpretação dessa questão pelo professor Conrado Hubner Mendes, professor de Direito Constitucional da USP e doutor em Direito e Ciência Política, membro do Observatório Pesquisa, Ciência e Liberdade do SBPC. O que fazia a Jovem Pan no verão de 2023? A emissora, naquele verão, foi a voz estridente e contínua de apoio à insurreição pretendida pelos autores da trama golpista, que acabam de ser condenados, pelo menos na cúpula, a penas que vão a dezenas de anos de prisão. O plano de golpe executado em 2023 não reuniu só Jair Bolsonaro e parceiros das Forças Armadas. Condenados criminalmente aos 8 anos, operadores de cúpula Condenados criminalmente, os 8 operadores da cúpula do golpe e as centenas de militantes que depredaram a Praça dos Três Poderes em 8 de janeiro, resta a eles voltar os olhos para os agentes de mediação entre o alto e o baixo escalões. Há 4 núcleos que estão sob escrutínio das autoridades. O político de lideranças partidárias e parlamentares que usaram do mandato para incentivar o quebra-quebra, o jurídico para bloquear medidas de contenção e responsabilização, sobretudo a Procuradoria-Geral da República, o financeiro para pagar as contas e o comunicativo para incendiar a esfera pública e legitimar a insurreição, como você acaba de ver no primeiro vídeo desta edição. O núcleo comunicativo costurou o subterrâneo do gabinete do ódio e dos algoritmos das redes, cujo negócio
privilegia medo e ódio, motores do engajamento e lucro, a empresas com fachada jornalística. Entre elas, uma emissora se fez o centro nervoso e sonoro da trama golpista, a Jovem Pan. Abre aspas. Então, esses comandantes do Exército têm que decidir. Eles servem ao povo brasileiro? O criminoso é quem prende, não é quem vai preso. Esses caras são foras da lei. Estão nos impondo coisas na base da violência. O que o STF decide é irrelevante. Porque o STF é autor do crime. Um tigre de papel não tem poder. O plano do STF vai por água abaixo quando militares decidirem que vão cumprir a Constituição. Isso é locução da Jovem Pan à época. Abre aspas de novo. Se o presidente der a ordem e alguém não cumprir, essa pessoa vai sofrer consequências. O que vai fazer? Vai colocar força para lutar contra a força? O que estou propondo aqui é isso, um protesto constitucionalista, sem revolução, sem junta militar, sem golpe. Essa história de que, vai ter derramamento de sangue, não vai ter derramamento nenhum. Eu sei quais são os comandantes. Eu duvido que os frouxos que não foram corajosos para fazer, vão ser corajosos para enfrentar. As minhas fontes militares falam que vão reagir o PCC, o Movimento do Sem Terra, as Farc. Eu falo, que reajam. As Forças Armadas existem para mandar esses 3 pontinhos daqui para um lugar pior. Se vocês vão defender a pátria e vai haver reação de vagabundo, né? Passa o cerol. Essa é a locução que veiculava a Jovem Pan naqueles tempos conturbados. Nessa emissora, em programas ao vivo, essa era a mensagem de apresentadores e debatedores, sem contraponto, fático ou opinativo. Você, ao modo Fux, pode ler como crítica exaltada, como destempero, um exercício da liberdade de expressão de comentaristas, não posição editorial da empresa. Ou pode observar que as mesmas frases, carregadas de mistificações conspiratórias, ameaças em situações por semanas, significavam mais, não só opinião de comentarista, mas estratégia editorial e empresarial. Em 2023, o Ministério Público Federal ajuizou a ação e pediu 3 sanções: cancelamento de outorga de radiodifusão por violação grave da lei de radiodifusão, indenização por danos morais coletivos, veiculação de direito de resposta da sociedade. Dias atrás, o Ministério Público Federal apresentou alegações finais. Resta a 6ª Vara Civil de São Paulo reconhecer que, se houve crime, como provou o STF, o crime teve um braço televisivo. Um braço que aparentemente delinquiu, lucrou e não pagou. Não foi só golpismo recreativo. Isso é o que a Jovem Pan e esse senhor aí, conhecido como Tuta, que era o dono, ele saiu da gerência da administração da Jovem Pan e deixou um laranja lá para evitar que piorassem as sanções contra eles. Mas agora a conta chegou para eles. Veja bem, o MPF pediu o cancelamento das outorgas da Jovem Pan por desinformação e conteúdo antidemocrático em 2022. As autoridades querem condenação da emissora ao pagamento de multa de 3,4 milhões e a emissora diz que não comenta ações em curso e chama de reprovável a conduta adotada pela promotoria. Eles ainda se arrogam a dar lições de moral ao Ministério Público. E trata reprovável, é como se eles tivessem o poder de dizer o que é aprovável e o que é reprovável, né? O MPF pediu, nesta quinta-feira, dia 15, ou seja, anteontem, ou traz anteontem, o cancelamento das outorgas da Jovem Pan por desinformação antidemocrática ao longo de 2022. As autoridades entenderam que a emissora cometeu esses abusos, do qual você acaba de ver um. Não é conestar, a gente tem que lembrar que logo em seguida, aquela reunião do PL que pediu a auditagem só nas urnas onde o Bolsonaro perdeu, na verdade não pediu auditagem, pediu para cancelar
os votos das urnas onde o Bolsonaro perdeu. Foi isso que pediu o PL. Assim, na cara dura, e levou na cabeça uma multa do Alexandre de Moraes de 22 milhões de reais. O MPF também pede a condenação da Jovem Pan ao pagamento de 3,4 milhões e o Ministério Público Federal quer tirar do ar essa concessão porque a outorga é concessão ou permissão que o poder público entrega a empresas para poderem explorar a radiodifusão no país. Não é um serviço para fazer propaganda política. O MPF acusa a emissora de veicular conteúdos desinformativos. Bom, o fato é que a Jovem Pan cai em desgraça após o Ministério Público pedir cassação. A emissora reforçou que não é ré em nenhuma das ações penais julgadas pelo Supremo, porque essa investigação estava em primeira instância. Na verdade, deveria ter sido julgada pelo STF também, mas eles tentaram aliviar para não ser acusados de censores e deixar que o Ministério Público faça o seu trabalho, que ia ser mais demorado, mas vai ficar à prova de acusações como as que foram feitas ao STF ao longo deste ano, porque não vão querer criminalizar também, dizer que é golpista também, que é ditador também, todo o Ministério Público Federal. Bom, aqui está a peça do Ministério Público em suas 348 páginas. E aqui dirige-se o Ministério Público ao senhor juiz federal da 6ª Vara Civil da Seção Judiciária de São Paulo. Tá? O Ministério Público, presenteado pelo Procurador da República signatário, no exercício de suas atribuições legais, vem pela presente em atenção ao despacho tal, apresentar alegações finais no bojo dos autos em epígrafe. O prazo final para apresentação venceu nesse dia 15 e agora o processo vai tramitar e tem todos esses pedidos aqui ao final dessa peça, tem vários pedidos aqui que nós vamos repassar agora. Estamos quase aqui no fim da peça, das 348 páginas, assinada por Yuri Correia Luiz, Yuri Correia da Luz, Procurador da República, Procurador Regional dos Direitos do Cidadão adjunto em São Paulo. E o Ministério Público Federal requer o seguinte: 1. A condenação da Jovem Pan. 1.1. A obrigação de pagar a título de indenização pelos danos morais coletivos o valor de R$ 3.406.672,80, acrescidos de juros moratórios e de correção monetária a partir de sua citação em favor do Fundo de Defesa dos Direitos Difusos, nos termos do artigo 20 da Lei 7.347, de 1985, e do Decreto 1.306/1994, pelas razões expostas no tópico 5.3 da petição inicial. 1.2. A obrigação de fazer consistente em reunir informações oficiais junto ao TSE sobre a confiabilidade dos processos democráticos por ele organizado, elaborado o referido conteúdo audiovisual para que seja dado o direito de resposta, é que esse direito de resposta que a Jovem Pan vai ter que produzir vai ter que ser no prazo máximo de 15 dias da condenação, e o conteúdo audiovisual deve ser veiculado a título de direito de resposta com duração de 2 a 3 minutos. Elaborado o referido conteúdo audiovisual, a obrigação de apresentá-lo nos autos para ser aprovado pelo Ministério Público, pela União. Então, logo obtidas as validações da União e do órgão ministerial, a obrigação de veicular esse conteúdo audiovisual ao menos 15 vezes por dia em período das 6 às 21 horas, durante 4 meses a título de direito de resposta à coletividade. Obrigação de apresentar relatórios mensais provando que a veiculação foi feita. Pagamento de multa cominatória diária com fundamento no artigo 537 do Código de Processo Civil, em valor não inferior a R$100 mil por dia, se não veicular. O cancelamento judicial das 3 outorgas de radiodifusão sonora que a Jovem Pan atualmente detém,
com fundamento no artigo 223, parágrafo 4 da Constituição da República e no artigo 53 da Lei 4.117 de 1962, e fixação em sentença de que a União, considerando sua migração para o polo ativo da ação e levando-se em conta a readequação aceita por este órgão ministerial, assumiu voluntariamente o dever de analisar a proposta de direito de resposta a ser apresentado pela Jovem Pan e avaliar a possibilidade ou não de sua validação. Então, minha amiga, meu amigo, como eu disse na edição anterior da manhã deste 18 de setembro, todos eles estão respondendo, e quando a extrema-direita diz aí que está vencendo, aprova estrovengas como essa que foi aprovada na Câmara dos Deputados, que vai ser barrada no Senado, o STF nem vai ter que se pronunciar sobre a PEC da impunidade ou sobre o PL da anistia, porque vai parar tudo no Senado, mas seja como for, eles posam de vencedores, mas estão perdendo todas. E a maior que eles estão perdendo é o seguinte: o Jair Bolsonaro, o chefe dessa quadrilha, que continua tentando aplicar um golpe no país, já está trancado. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.